Capítulo 1. As definições. Estar no poder é como ser uma dama. Se tiver que lembrar as pessoas que você é que você não é. Margaret Thatcher. Bom dia, meu companheiro de quarto alegremente me disse, ainda na cama, antes mesmo que desligasse o despertador. Sou o pastor Lee, de Wisconsin. E você quem é? John Daly. Prazer em conhecer, Lily. E eu não quis chamá-lo de pastor. É melhor nos vestirmos, se é que vamos à cerimônia das 5:30. Vai em frente, vou dormir mais um pouquinho, resmunguei, tentando parecer sonolento. Fique à vontade, parceiro. Vestiu-se e saiu em minutos. Virei de lado, cobri a cabeça com o travesseiro, mas logo descobri que estava bem desperto e sentindo um pouco de culpa. Então rapidamente me levantei, me vesti e saí para procurar a capela. Ainda estava escuro e o chão molhado da tempestade que devia ter caído à noite. Eu mal conseguia ver a silhueta do campanário desenhada contra o céu da madrugada no meio do caminho para a capela. Uma vez dentro, descobri que a estrutura de madeira velha e hexagonal estava impecavelmente conservada. As paredes eram lindamente adornadas com janelas de vidro colorido, cada um retratando uma cena diferente. Um teto alto, como o de uma catedral, se erguia acima das 6 paredes e convergia com o centro para formar campanário. Havia centenas de velas queimando por todo o santuário, espalhando sombras na parede e nos vidros coloridos, criando um interessante caleidoscópio de formas e matrizes. Do lado oposto da porta de entrada havia um altar simples, constituído de uma pequena mesa de madeira com vários implementos usados durante a missa. Bem em frente ao altar e formando um semicírculo em torno dele, dispunha-se de 3 fileiras de 11 cadeiras simples de madeira, destinada aos 33 frades. Apenas uma das cadeiras, com um grande crucifixo entalhado no estalpar, tinha braços, reservada para o reitor. Pensei. Ao longo de suas paredes, adjacente ao altar, havia 6 cadeiras dobráveis, que eu deduzi serem para uso dos participantes do retiro. Silenciosamente me encaminhei para uma das 3 cadeiras vazias e sentei. Meu relógio marcava 5:25, mas apenas a metade de 39 cadeiras estava ocupada. No total silêncio, o único que era o tic-toc melódico de um enorme relógio antigo na parede de trás da capela. Os frades vestiam longos hábitos pretos, com cordões amarrados na cintura, enquanto os participantes do retiro usavam roupas informais. Às 5:30 todos os assentos estavam ocupados. Quando o enorme relógio começou a bater a meia hora, os frades se levantaram e começaram a cantar em uma liturgia, felizmente em inglês. Os participantes do retiro receberam folhetos para acompanhar, mas eu me vi perdido, virando as páginas para frente e para trás, numa tentativa inútil de procurar um texto entre as várias seções de antífonas, salmos, hinos e respostas cantadas. Finalmente desisti de procurar, e apenas fiquei sentado ouvindo o canto gregoriano, que eu gostava especialmente. Depois de aproximadamente 20 minutos, a cerimônia terminou, tão repentinamente quanto havia começado, e os frades seguiram o reitor para fora da igreja, em fila indiana. Olhei para o rosto tentando distinguir Len Hoffman. Qual deles seria? Logo depois da cerimônia religiosa, caminhei em direção à pequena biblioteca, bem pertinho da capela. Eu queria fazer uma pesquisa na internet. Um frade velho extremamente solícito me mostrou como conectar. Havia mais de 1000 itens sobre Len Hoffman. Depois de uma hora de busca, encontrei um artigo sobre ele e um número de revistas Fortune de 10 anos atrás, e li fascinado. Len Hoffman formara em administração de empresa pela faculdade de Lake Forest State em 1941. Pouco depois, os japoneses atacaram Pearl Harbor, tirando a vida de seu melhor amigo de infância, um golpe arrasador que o levou a juntar-se a milhares de jovens que se alistaram nessa ocasião. Hoffman entrou para a marinha como oficial comissionado e rapidamente galgou postos até ser promovido a comandante de uma lancha destinada a patrulhar a ilha das Filipinas. Em missão de rotina, mandaram-nos prender uma dúzia de japoneses, inclusive 3 oficiais que se haviam rendido depois de uma luta feroz e de sua área de patrulhamento. Hoffman percebera a ordem de mandar os oficiais japoneses e seus homens a se despirem para serem algemados. Colocados na lancha patrulheira e transportado a um Detroiter afastado alguns quilômetros da costa, apesar da animosidade que pudesse ter em relação aos japoneses que tinham matado seu amigo em Pearl Harbor, Hoffman pediu que os oficiais e seus homens fossem humilhados e permitiu que fossem transportados sob vigilâncias, mas vestidos com um de seus uniformes. A desobediência à ordem a seus superiores colocou em maus lençóis, mas essa situação logo foi superada. O único comentário que Hoffman sobre o evento foi: é importante tratar os outros seres humanos exatamente como você gostaria de que fosse tratado. Hoffman foi muito condecorado antes da faixa final de guerra. O artigo dizia que no mundo dos negócios, Hoffman era muito conhecido e respeitado como executivo, e suas habilidades para liderar e motivar as pessoas tornou-se lendário nos círculos empresariais. Ficou conhecido como uma pessoa capaz de transformar várias companhias à beira do colapso em negócios de sucesso. Foi autor do best-seller The Great Paradox, To the Lengths You Must Serve, O Grande Paradoxo, para liderar você deve servir.
Um livro simples de 200 páginas que permaneceu entre os 50 mais vendidos em New York. Durante 3 anos, por mais de 5 da lista dos 10 mais vendidos dos Estados Unidos. A última realização de Hoffman no mundo dos negócios foi a ressurreição de uma antiga empresa gigante, a Soft Air. Apesar da renda anual de mais de 5 bilhões de dólares, a má qualidade do serviço e o baixo moral dos funcionários da Southwest fizeram dela um objetivo de zombaria na indústria aeronáutica. A companhia tinha tido um prejuízo de 1,5 bilhão de dólares nos 5 anos anteriores à gestão de Hoffman como presidente. Contra todas as expectativas, Hoffman equilibrou as contas da Southwest e apenas 3 anos investiu na qualidade de serviço e na pontualidade dos voos, tirando a companhia aérea de um fundo do poço e levando para um sólido segundo lugar no setor. Vários empregados de Hoffman, seus companheiros no exército e nos negócios, assim como alguns amigos foram entrevistados para o artigo. Vários deles falaram espontaneamente sobre o amor e a afeição de Hoffman. Alguns o via como um homem profundamente espiritualizado, embora não necessariamente religioso. Outros consideravam um homem íntegro, com traços de caráter altamente evoluído, e não deste mundo. Todos se referiam à sua alegria de viver. O autor de Fortune concluía que Landa Hoffman parecia ter descoberto o segredo da vida bem-sucedida, sem acrescentar qual seria. O último artigo que encontrei na internet foi numa Fortune, no fim dos anos 1980. Ele dizia que, aos 60 e poucos anos, no topo de uma carreira bem-sucedida, Hoffman demitira-se e desaparecera. Um ano antes, sua esposa, com quem estivera casado durante 40 anos, tinha morrido repentinamente de um aneurisma cerebral, e muitos acreditavam que este fato provocara sua partida. O artigo concluía dizendo que o desaparecimento de Hoffman era um mistério, mas havia rumores, a adesão de uma seita secreta, ou algo assim. Seus 5 filhos, todos casados e com filhos, não forneciam informação sobre o seu paradeiro. Apenas diziam que estava feliz, saudável e queria ficar sozinho. Depois da missa de 7h30, resolvi ir até o quarto para buscar um agasalho, antes do café da manhã. Quando entrei, ouvi um barulho no pequeno banheiro e por isso gritei: "Tudo bem, Lee?" "Não, é Lee", veio a resposta. "Estou apenas tentando consertar o vazamento do vaso sanitário." Meti a cabeça para dentro do banheiro e me deparei com um frade idoso, de 4 no chão, mexendo nos canos dos vasos sanitários. Levantou-se vagarosamente e vi frente a um homem no mínimo uns 10 centímetros mais alto que eu. Com um trapo, ele limpou a mão e estendeu-a para mim. "Alô, sou o irmão Simeão. Prazer em conhecê-lo, John." Era Lan Hoffman, mais velho do que na foto da internet, com o rosto enrugado, maçãs no rosto saliente, queixo e nariz proveniente de cabelos brancos, um pouco comprido, um corpo firme e enxuto e face ligeiramente rosada. Mas o que mais me impressionou foram seus olhos, claro, penetrante e de azul profundo. Eram os olhos mais acolhedores e cheios de compaixão que eu já havia visto. O rosto enrugado e os cabelos brancos era de um velho, mas os olhos e espírito cintilavam e emanavam uma energia que só eu experimentava quando eu era criança. Minha mão se sentiu pequena em suas mãos enormes e poderosas. Me abaixei os olhos para o chão, embaraçado, e ali estava uma lenda do mundo dos negócios, alguém que ganhava uma fortuna por ano no auge de sua carreira, consertando meu vaso sanitário. "Olá, John Daly. Muito prazer em conhecê-lo." Apresentei-me. "Ah, sim. Você é John? Padre Peter me disse que você queria me encontrar." "Claro, mas só se o senhor tiver tempo. Sei que deve estar um homem muito ocupado." Ele perguntou genuinamente interessado: "Quando você gostaria de me encontrar, John?" "Eu gostaria de sugerir. Se não for pedir muito, gostaria de encontrá-lo todos os dias em que eu estiver aqui. Talvez pudéssemos tomar café juntos, ou algo assim. Estou passando por uma fase difícil e gostaria de ouvir alguns conselhos. Eu tenho um sonho recorrente. Acontecem algumas outras coincidências estranhas sobre as quais gostaria de conversar." Eu mal podia acreditar que essas palavras tinham saído da minha boca. O senhor sabe tudo, tudo dizendo ao outro homem que passava por dificuldade e precisava de conselhos? Estava surpreso comigo mesmo, ou com Simeão. Em menos de 30 segundos, com este homem, minha arrogância já tinha baixado. "Vou ver o que eu posso fazer, John. Sabe, os frades fazem as refeições junto na clausura, e eu precisaria de permissão especial para juntar-me a você. Nosso reitor, irmão James, geralmente aceita bem esse tipo de pedido. Até obter permissão, que tal nos encontrarmos às 5 da manhã na capela antes da primeira cerimônia? Isso nos daria tempo." Embora 5 da manhã me pareça bastante duro, não hesitei em interrompê-lo. Eu gostaria muito. "Mas agora eu preciso terminar esse serviço para não me atrasar para o café da manhã. Verei você na sala de aula às 9 em ponto. Até lá, então." Eu disse sem jeito, saindo do banheiro. Agarrei meu agasalho e desci para o café da manhã, sentindo-me um tanto assustado. Naquela primeira manhã de domingo, cheguei 5 minutos antes do começo da aula. Foi um prazer encontrar uma sala moderna e confortável. Em 2 paredes havia prateleiras de livros lindamente entalhadas. No outro lado, dado para o lago Michigan, havia uma lareira de pedra e madeira branca e perfumada. O chão era coberto por um carpete rústico, bem cuidado, e que emprestara aconchego à sala. Havia 2 sofás confortáveis, uma cadeira reclinável e um par de cadeiras de madeira.
de espaldar reto e assento estofado, todos dispostos em círculo. Quando cheguei, Simeão estava de pé ao lado da janela que dava para o lago, aparentemente imerso em profundos pensamentos. Os outros 5 participantes já estavam sentados em torno do círculo, e eu ocupei um dos sofás, ao lado do meu companheiro de quarto. Quando o grande relógio soou 9 vezes, Simeão puxou uma cadeira de madeira em direção ao pequeno grupo. Bom dia, sou o irmão Simeão. Nos próximos 7 dias, terei o privilégio de compartilhar alguns princípios de liderança que mudaram minha vida. Quero que saiba que fico impressionado quando penso no saber coletivo presente nesta sala. Estou ansioso para aprender com vocês. Pense nisso. Se fôssemos somar todos os anos de experiências de liderança presente nesse círculo, quantos anos você acha que teríamos? Provavelmente 1 século ou 2, não acham? Então aprenderemos uns com os outros nesta semana. Porque, por favor, acredite, eu não tenho todas as respostas, mas creio firmemente que juntos somos muito mais sábios do que cada um de nós sozinhos. E juntos faremos progresso nessa semana. Estão prontos? Polidamente, abanamos a cabeça como se pensasse sim, claro. Lan Hoffman realmente poderia aprender alguma coisa sobre liderança comigo? Simeão pediu que cada um dos 6 se apresente brevemente, dissesse as razões que o levaram a participar deste retiro. Meu companheiro de quarto, Lee, o pregador, se apresentou primeiro, seguido de Greg, um jovem sargento do exército bastante valioso. Teresa, de origem hispânica, diretora de uma escola pública, falou a seguir, e depois Chris, uma mulher negra, alta, atraente, treinadora de um time de basquete da Universidade Estadual de Michigan. Uma mulher chamada Kim apresentou-se antes de mim, mas eu não ouvi o que ela disse. Estava muito ocupado pensando no que eu iria dizer a respeito, quando fosse a minha vez de falar. Quando ela terminou, Simeão olhou para mim e disse: John, antes de começar, eu gostaria de pedir que ele resumisse para nós o que Kim falou a respeito dos seus motivos para estar participando deste retiro. O pedido me chocou, e pude sentir o sangue lentamente subindo do pescoço e o rosto da cabeça, como iria sair dessa. Realmente eu não tinha ouvido uma única palavra que Kim dissera na apresentação. Estou constrangida por ter que admitir que eu não ouvi muito o que ela disse. Gaguejei, baixando a cabeça. Peço desculpa a você, Kim. Obrigado por sua honestidade, John. Simeão respondeu. Ouvir é uma das habilidades mais importantes que um líder pode escolher para se desenvolver. Falaremos mais tarde sobre isso nessa semana. Vou melhorar, eu prometi. Quando terminei minha breve apresentação, Simeão me disse: durante essa semana, enquanto estivermos juntos, existe apenas uma regra. Quero que vocês se prometam que falarão sempre quando tiver vontade. O que significa ter vontade? O sargento perguntou certamente. Acho que você reconhecerá a vontade quando ela vier, Greg. Muitas vezes é uma sensação de ansiedade que faz remexer na cadeira, o coração bate um pouco mais depressa e a palma das mãos sua. É aquela sensação de que você tem uma contribuição a dar. Não tente negar nem mesmo bloquear essa sensação durante esta semana, mesmo quando acharem que o grupo pode não querer ouvir o que vocês têm a dizer. Se sentirem vontade de falar, falem. A regra oposta também se aplica. Se não tiver vontade de falar, talvez seja melhor se abster, para dar espaço a outros. Confie em mim agora. Compreende-me mais tarde. Podemos firmar um acordo? De novo balançamos a cabeça, polidamente. Simeão continuou. Todos vocês têm um cargo de liderança e pessoas confiadas a seus cuidados. Eu gostaria de desafiá-lo a esta semana a começarem a refletir sobre a terrível responsabilidade que assumiram quando optaram por ser líderes. Isso mesmo, cada um de vocês se comprometeu voluntariamente a ser pai, mãe, esposo ou esposa, chefe, treinador ou treinadora, professor ou professora. O que quer que seja, ninguém forçou vocês a desempenhar nenhum desses papéis, e vocês estão livres para deixá-lo quando quiserem. No local de trabalho, por exemplo, os empregados passam metade do dia trabalhando e vivendo no ambiente em que vocês criaram como líderes. E eu admirava quando eu estava no mercado de trabalho, ao constatar a forma simplicente e até petulante com que os líderes desempenhavam essas responsabilidades. Há muitas coisas em jogo, as pessoas contam com vocês, o papel do líder é extremamente exigente. Eu comecei a me sentir desconfortável, jamais pensava muito sobre isso, sobre o impacto que exercia sobre a vida daqueles que liderava, mas extremamente exigente. Não tinha certeza disso. Os princípios de liderança que vou compartilhar com vocês não são novos e nem foram criados por mim. São todos velhos, quanto às escrituras, e no entanto são novos e revigorantes como o nascer do sol pela manhã. Esses princípios se aplicam a cada um, e em todos os papéis de liderança de vocês têm o privilégio de exercer. Por favor, saibam, se é que ainda se deram conta que não é por acaso que vocês encontraram aqui nesta sala hoje. Há um propósito para a sua presença e espero que descubra durante o tempo que passarmos junto esta semana. Enquanto ele falava, eu não pude deixar de pensar nas coincidências de Simeão, nos comentários de Raquel e na série de acontecimentos que tinha me trazido àquele retiro. Tenho boas e más notícias para você hoje, continuou Simeão. A boa notícia é que lhe estarei dando as chaves da liderança nos próximos 7 dias. Como cada um de vocês exerce o papel de líder, acredito que essa seja uma boa notícia. Lembre-se de que sempre
que 2 ou mais pessoas se reúnem com um propósito, há uma oportunidade de exercer a liderança. A má notícia é que cada um de vocês deve tomar por decisões pessoais sobre a aplicação desses princípios nas suas vidas. Exercer influência sobre outras pessoas, que verdadeiramente o líder está disponível para todos, mas requer uma enorme doação pessoal. É pena que a maioria dos cargos de liderança assume as pessoas por causa dos grandes esforços necessários. Meu companheiro de quarto, o pregador, levantou a mão para falar e Simeão fez que sim com a cabeça. Eu notei que você usa muitas palavras líder, liderança, e parece evitar gerente e gerência. É de propósito? Boa observação, Lee. Gerência não é algo que você faça para os outros. Você gerencia seu inventário, seu talão de cheque, seus recursos. Você pode até gerenciar a si mesmo, mas não gerencia seres humanos. Você gerencia coisas e lidera pessoas. O irmão Simeão levantou-se, caminhando em direção ao quadro, e escreveu liderança em cima e depois pediu que ajudássemos a definir a palavra. Após 20 minutos, chegamos consensualmente a essa definição. Liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir os objetivos identificados como sendo para um bem comum. Simeão voltou para sua cadeira e observou. Uma das palavras-chave é a que definimos liderança como uma habilidade. E eu concordei com isso. Uma habilidade é simplesmente uma capacidade adquirida. Afirmo que liderança e influenciar os outros é uma habilidade que pode ser aprendida e desenvolvida por alguém que tenha desejo e a pratique as ações adequadas. A segunda palavra-chave de nossa definição é a influência. Se liderar é influenciar os outros, como desenvolver essa influência? Como levar as pessoas a fazer o que desejamos? Como receber suas ideias, confiança, criatividade e excelência, que são, por definição, dons voluntários? Em outras palavras, interrompi, é saber como um líder consegue envolver as pessoas do pescoço para cima, em vez da antiga ideia de nós só queremos você do pescoço para baixo. É isso que você quer dizer, Simeão? Precisamente, João. Para compreender melhor como se desenvolve esse tipo de influência, é fundamental compreender a diferença entre poder e autoridade. Cada um de vocês nessa sala tem um cargo de poder, mas eu quero saber quantos têm autoridade com as pessoas que lideram. Fiquei confuso com isso e perguntei, Simeão, não está clara para mim essa diferença entre poder e autoridade. Ajude-me a entender. Com prazer, João. Simeão respondeu, um dos fundadores da sociologia, Max Weber, escreveu há muitos anos um livro chamado The Theory of Social and Economic Organization, a teoria da organização econômica e social. Neste livro, Weber enunciou as diferenças entre poder e autoridade, e essa definição ainda são amplamente usadas até hoje. Vou parafrasear Weber ao melhor que puder. Simeão voltou para o quadro e escreveu, poder é uma faculdade de força ou coagir alguém a fazer a sua vontade por causa de uma posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. Todos nós sabemos como é o poder, não é? O mundo está cheio disso. Faça isso ou despedirei você. Faça isso ou bombardearemos você. Faça isso ou bateremos em você. Faça isso ou castigaremos você. Durante 2 semanas, em palavras simples, faça isso se não. Todos vocês concordam com essa definição? Todos nós concordamos. Simeão voltou ao quadro e escreveu, a autoridade. A habilidade de levar as pessoas a fazer de boa vontade o que você quer que a causa de sua influência pessoal. Isso é um tanto diferente, não é? A autoridade é levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você deseja porque você pediu que fizesse. Vou fazer isso porque o Bill me pediu. Eu atravessaria paredes por Bill. Vou fazer isso porque a mamãe pediu. E notem que o poder é definido como uma faculdade, enquanto a autoridade é definida como uma habilidade. Não é necessário ter cérebro ou coragem para exercer poder. Crianças de 2 anos são as mestras em dar ordem a seus pais. Houve muitos governantes mal intencionados ao longo da história. Porém, estabelecer autoridade sobre pessoas requer um conjunto de especiais de habilidades. A treinadora diz, entendo, quando você diz que alguém poderia estar num cargo de poder e não ter autoridade sobre as pessoas. Ou ao contrário, uma pessoa poderia ter autoridade sobre os outros sem estar numa posição de poder. O objetivo seria, então, que uma pessoa no poder também tivesse autoridade sobre as pessoas? Esta é uma maneira esplêndida de colocar a questão, Chris. Outro modo de diferenciar poder e autoridade é lembrar que o poder pode ser vendido e comprado, dando e tomado. As pessoas podem ser colocadas em cargos de poder porque são parentes ou amigas de alguém, porque herdaram dinheiro ou poder. Isso nunca aconteceria com a autoridade. A autoridade não pode ser comprada, nem vendida, nem dada e nem tomada. A autoridade diz respeito a quem você é como pessoa, o seu caráter e influência que estabelecer sobre as outras pessoas.
Isso pode funcionar em uma casa ou na igreja, mas jamais funcionaria no mundo real, anunciou o sargento. Simeão quase sempre se dirigia às pessoas pelo nome. Vamos ver se isso é realmente verdade, Greg. Em nossas casas, por exemplo, gostaríamos que nossas esposas e filhos respondessem ao nosso poder ou à nossa autoridade. A nossa autoridade, obviamente, diz a diretora. Simeão reagiu, porque isso é tão óbvio, Teresa. O poder seria suficiente, não é? Leve o lixo para fora, filho, ou você vai apanhar. É claro que o lixo iria para fora imediatamente. Kim, que só na segunda vez que falou, eu fiquei sabendo que era enfermeira-chefe do centro neonatal do Hospital Providências, no sul do estado, e interrompeu dizendo, sim, mas por quanto tempo? Logo esse filho crescerá e se rebelará. Exatamente, Kim. Porque o poder corrói os relacionamentos. Você é capaz de obter algum proveito do poder até realizar alguma coisa. Mas com o passar do tempo, ele se torna muito danoso para o relacionamento. O fenômeno ocorre frequentemente com os adolescentes, que chamamos de rebelião, e muitas vezes sua reação ao poder que dominou dentro de suas casas por muito tempo. A mesma coisa acontece com os negócios. A inquietação de um empregado e muitas vezes uma rebelião disfarçada. De repente senti náusea ao pensar no comportamento do meu filho e no movimento sindicalista lá na empresa. Claro, Simeão continuou, a maioria das pessoas sensatas concordaria que liderar com autoridade é importante para nossas casas. Mas que tal uma instituição de voluntários? Lee, você é pastor de uma igreja e deve lidar com muitos voluntários, é isso mesmo? Sim, de fato, o pregador respondeu. Você diria, Lee, que os voluntários têm mais probabilidade de responder ao poder ou à autoridade? Rindo, Lee afirmou. Se tentássemos usar o poder com os voluntários, certamente eles não ficariam conosco por muito tempo. Claro que não ficaria, Simeão prosseguiu. Eles só são voluntários em uma organização que satisfaz suas necessidades. Então, que tal o mundo dos negócios? Lidamos com voluntários no mundo dos negócios? Tive que pensar nisso por um minuto. Minha primeira reação foi responder, claro, eles não são voluntários. Mas Simeão me fez repensar. Pense nisso. Podemos alugar suas mãos, braços, pernas, costas, e o mercado nos ajudará a determinar o aluguel e pagar. Mas será que eles são voluntários no sentido liberal da palavra? Eles têm liberdade para sair, podem atravessar a rua e ir ao encontro de outro empregador que lhe pague mais 50 centavos por hora? Ou até 50 centavos menos, que realmente não gostam de nós? Claro que podem. E é o que você me diz, que os seus corações e mentes, compromisso, criatividade e ideias. Esses dons não são voluntários. Você pode determinar ou exigir compromisso, excelência e criatividade. A treinadora contestou. Simeão, acho que você está vivendo numa terra de sonho. Se você não pode exercer o poder sobre as pessoas, elas pisarão na sua cabeça. Talvez, Chris. E apesar de você achar que eu estou sonhando, saiba que compreendo que há vezes em que deve-se exercer o poder. Seja para colocar limites em nossas casas ou para despedir um mau empregado, há ocasiões em que precisamos de poder. Aqui estou dizendo é que quando precisamos exercer o poder, o líder deve refletir sobre as razões que obrigaram a recorrer a ele. Podemos concluir que tivemos que recorrer ao poder porque nossa autoridade foi quebrada. Ou pior, ainda talvez não tivéssemos nenhuma autoridade. Mas o poder é a única coisa que as pessoas obedecem, o sargento insistiu. Isso pode ter sido verdade há algum tempo, Greg. Simeão concordou. Mas atualmente as pessoas reagem ao poder de maneira muito diferente do que costumava. Pense no que acontecera neste país nos últimos 30 anos. Vivemos os anos 1960, quando assistimos os desafios ao poder e instituição. Testemunhamos abuso de poder em nossos governos, como Vanguard, Irangate. Seja o que for, tivemos alguns importantes líderes de igrejas envolvidos em escândalos injuriosos, comprometedores. Os militares foram apanhados mentindo para nós sobre Mai Lei, agente laranja, talvez agora a síndrome da guerra do Golfo. Grandes homens de negócios foram abertamente retratados pela mídia e por Hollywood como destruidores gananciosos do ambiente, malfeitores em que não pode confiar. Acredito que hoje em dia muitos são mais céticos a respeito das pessoas e posições de poder do que jamais foram. O pregador partiu. Estive lendo no USA Today semana passada que há 30 anos atrás, 3 em 4 pessoas diziam confiar no governo. Hoje essa estatística baixou para 1 em 4. Não é preciso dizer mais nada, eu acho. Isso tudo é muito bom e bonito em teoria, a treinadora disse. Mas se, como você afirma, a autoridade e a influência são os caminhos para fazer as coisas andarem, como estabelecer autoridade com os diferentes tipos de pessoa às quais lidamos hoje? Paciência, Chris, paciência. Simeão respondeu com as risadas. Logo estaremos cuidando disso.
O sargento deu uma olhada para o relógio e interrompeu. Simeão, sinto vontade de falar, então como um bom aluno falarei. Podemos adiar para mais tarde para que eu possa ir ao banheiro? Fazíamos 3 refeições substanciais por dia. Café da manhã às 8h15, depois da missa matinal. Almoço às 12h30, após a cerimônia do meio-dia. E jantar às 6 horas, depois das vésperas da tarde. A comida era preparada de maneira simples e deliciosa e servida por um frade agradável e muito atencioso, chamado Irmão André. Para minha surpresa, consegui participar de cada uma das 5 cerimônias diárias durante minha semana no mosteiro. O dia começava com a cerimônia matinal às 5h30 e terminava às 8h30. Geralmente as cerimônias duravam de 20 a 30 minutos, cada uma com um ritual ligeiramente diferente, dependendo da hora. No princípio eu achava as cerimônias um tanto quanto monótonas, mas às medidas que a semana transcorreu me surpreendi, esperando de fato pelas próximas. As cerimônias tinham o dom de me ajudar a concentrar em mim e no meu dia, e me permitiram ter tempo para refletir, algo que eu não fazia há muitos anos. Meu companheiro de quarto e eu nos dávamos muito bem. Descobri que Lee era uma pessoa aberta, sem muita apreensão, ao contrário de certos tipos religiosos que eu conhecera no passado. Embora não passasse muito tempo juntos, compartilhávamos pensamento antes de recolhermos no fim do dia. Geralmente estávamos tão cansados que caímos logo no sono. Estou convencido que não podia ter tido um companheiro melhor de quarto. Como era de esperar, nós 6 participávamos dos retiros vínhamos de diferentes setores, tendo como denominador comum o cargo de liderança, e que ocupava em nossas respectivas organizações. Todos eram responsáveis por outras pessoas. O dia se estruturava em torno de 5 cerimônias religiosas, 3 refeições e 4 horas de instrução, com pequenos intervalos. Geralmente passávamos o tempo restante lendo, conversando, passeando pelas bonitas imediações ou descendo os 243 degraus para um passeio à praia, às margens do lago Michigan. Durante a sessão da tarde, Simeão pediu que escolhêssemos um parceiro. Kim sorriu para mim e me juntei a ela, decidido a ouvir dessa vez. Vamos pensar mais um pouco nessa questão da autoridade ou da influência, se preferir com os outros. Eu gostaria que cada um pensasse numa pessoa, viva ou morta, que exerceu autoridade sobre vocês, da forma como definimos autoridade hoje cedo. Pode ser um professor, um treinador, um pai, um cônjuge, um chefe, não importa. Pense em alguém que teve ou tem autoridade sobre a sua vida. Alguém a quem vocês atravessariam as paredes. Imediatamente pensei em minha mãe, que falecera havia 10 anos. Agora, com o parceiro, Simeão continuou. Eu gostaria que vocês listassem as qualidades de caráter que essa pessoa possuía ou possui. Simplesmente escreva essas qualidades como se fosse uma lista de compras. E junte-se as 2 listas. Então, reduza a lista para 3, as 5 qualidades que considere essenciais para o desenvolvimento de autoridade como pessoa, baseada em sua experiência de vida. Para mim, o exercício foi fácil, porque minha mãe teve enorme influência sobre a minha vida, e eu gostava de fazer mais do que atravessar paredes por ela. Se pudesse, rapidamente escrevi: paciência, responsável, bondosa, cuidadosa, confiável, e passei a folha para Kim. E me surpreendi ao descobrir que a lista de Kim era muito parecida com a minha. Ela escolhera uma antiga professora do ensino médio que causara grande impacto em sua vida. Simeão foi para um quarto e pediu a lista de cada um dos grupos. De novo, fiquei assombrado com a semelhança das listas. As principais respostas foram: honestidade, confiança, bom exemplo, cuidado, compromisso, bom ouvinte, conquistava a confiança das pessoas, tratava as pessoas com respeito, encorajava as pessoas, atitude positiva e entusiástica, gostava das pessoas. Simeão deixou o quadro enfatizado. Excelente lista, excelente lista. Voltaremos à lista mais tarde durante a semana e compararemos com outras listas, que a maioria de vocês reconhecerá. Por hora, tenho apenas 2 perguntas sobre essa lista. Minha primeira pergunta é esta: dessas qualidades de caráter que vocês consideram essencial para liderar com autoridade, quais são as que nós nascemos? Passamos alguns minutos estudando o quadro antes que quem respondesse com um simples: nenhuma delas. O sargento retrucou: não estou seguro. Uma atitude positiva, entusiástica e compreensiva provavelmente é algo em que você nasce. Eu nunca fui um sujeito desse tipo de pessoas e nem gostaria de ser. Ah, não? Talvez você pudesse ser um tipo de sujeito que lhe desse um bônus de $25.000, o pregador retrucou. E você, o que quer dizer com isso, o pregador? O sargento reagiu. Suponha que eu lhe dissesse que havia $25.000 e nos próximos 6 meses você tivesse com suas tropas. Uma atitude mais positiva, entusiástica e compreensiva. Vou lhe fazer uma pergunta, Greg. No fim dos 6 meses, você não teria suas tropas puxando o seu saco? Entre sorriso silencioso, o sargento baixou a cabeça, falando: entendi o que você quer dizer, pregador. Simeão salvou Greg. Todas as qualidades que vocês listarem são comportamentais.
e comportamento é uma escolha. Minha segunda pergunta é: quantas dessas qualidades, desses comportamentos, vocês exigem em sua vida no momento? Todos, respondeu a diretora. De certa forma, exigimos todos. Alguns melhor que os outros. Alguns precariamente. Eu poderia ser a pior ouvinte do mundo, mas sou focada a ouvir. Em certas ocasiões. E poderia ser uma pessoa muito desonesta, mas sou honesta ao lidar com a minha família. Maravilhoso, Teresa. Simeão disse com um sorriso. Esses traços muitas vezes são desenvolvidos cedo na vida e se tornam-se comportamentos habituais. Alguns dos nossos hábitos, nossos traços característicos continuam a evoluir e amadurecer em altos níveis, enquanto outros mudam pouco a partir da adolescência. O desafio para lidar é escolher os traços de caráter que precisam ser trabalhados e aplicados. Bônus de 20 a 5 mil dólares, Lee. Desafiar-nos para mudar nossos hábitos, nosso caráter, nossa natureza. Isso requer uma escolha de muito esforço. A pessoa não pode mudar a sua natureza, interveio o sargento, num tom de desafio. Fique ligado, Greg. Tem mais coisa por aí, respondeu Simeão com uma piscada de olhos. Após o intervalo, no meio da tarde, passamos o resto do dia discutindo a importância dos relacionamentos. Simeão começou. Em palavras simples, liderar é conseguir que as coisas sejam feitas através das pessoas, ao trabalho com as pessoas, e conseguir com que as coisas façam através delas. Sempre haverá duas dinâmicas em jogo, a tarefa e o relacionamento. É comum o líder perder o equilíbrio, se concentrando apenas em uma das dinâmicas do detrimento da outra. Por exemplo, se nos concentrarmos somente em ter tarefas realizadas e não no relacionamento, quais são os sintomas que podem surgir? Ah, isso é fácil, respondeu a enfermeira. Em nosso hospital, basta observar quais são os chefes que têm maior rotatividade em seu departamento. Isso mostra que ninguém quer trabalhar com aquela pessoa. Exatamente, Kim. Se nos concentrarmos em tarefas e não em relacionamento, podemos ter transferências, rebelião, má qualidade de trabalho, baixo compromisso, baixa confiança e outros sintomas indesejáveis. Sim, fiquei surpreso em me abrir. Recentemente houve um movimento sindicalista na minha empresa, porque provavelmente estávamos muito concentrados na tarefa. Eu me concentrei nos resultados e descuidei do relacionamento, com que gerou muita insatisfação entre os empregados. Mas a tarefa é importante, o sargento apertou. Nenhum trabalho se sustenta se a tarefa não for executada. Você está completamente certo, Greg, Simeão concordou. O líder que não estiver cumprindo as tarefas e só se preocupar com o relacionamento não terá sua liderança segurada. Então a chave para a liderança é executar as tarefas enquanto se constrói relacionamento. Senti vontade de partilhar um pensamento. Acho que isso deve ser mudado um pouco, mas a maioria das pessoas é promovida a cargos de liderança por causa de suas aptidões técnicas reveladas no desempenho de tarefas. É uma armadilha contra a qual fui alertado muitas vezes na minha carreira. Certa ocasião, promovemos nosso melhor operador de retroescavadeira a supervisor, e acabei percebendo que tinha criado um dos novos problemas. Passamos a ter um mau supervisor e perdemos nosso melhor operador de retroescavadeira. Não percebemos que, apesar de ser um excelente técnico, seu relacionamento com as pessoas subalterno era péssimo. Mas como exige um conceito de liderança defeituoso, pessoas voltadas para tarefas provavelmente ocupam a maioria dos cargos de lideranças. Isso pode ser verdade, João, concordou Simeão. Hoje de manhã, dissemos que aquele que exerce o poder pode ser muito duro nos relacionamentos. Agora precisamos fazer as seguintes perguntas. Os relacionamentos são importantes quando você lidera? Levei quase uma vida inteira para aprender essa grande verdade. Tudo na vida gira em torno de um relacionamento. Com Deus, conosco e com os outros. Isso é especialmente verdadeiro nos negócios, porque sem pessoas não há negócios. Famílias saudáveis, times saudáveis, igrejas saudáveis, negócios saudáveis e vidas saudáveis fala de relacionamentos saudáveis. Os líderes verdadeiramente grandes têm essa capacidade de construir relacionamento saudável. Você poderia ser mais específico, Simeão? A treinadora desafiou. De modo geral, acho que os negócios tratam de tijolo, argamassas e máquinas. De relacionamento você está falando? Para ver um negócio saudável, próspero, deve existir relacionamento saudável entre as pessoas, entre os responsáveis pelas organizações. E não estou falando apenas de diretores, mas dos clientes, dos empregadores, dos donos e dos fornecedores. Por exemplo, se nossos clientes nos odeiam e vão para o concorrente, temos um problema de relacionamento. Não estamos identificando nem satisfazendo sua legitimidade e necessidade. É a regra número 1 dos negócios. Se não correspondemos às necessidades dos nossos clientes, alguém o fará. Acrescentei, sim, a antiga prática de convidar os clientes para jantar e assim obter pedidos está ultrapassada. Agora o que conta é a qualidade do serviço e preço. Simeão concordou. Isso mesmo, John. Satisfazer as necessidades legítimas do cliente. O mesmo princípio se aplica aos empregados.
Agitação, transferências, greves, baixa moral, baixa confiança e baixo compromisso são meros sintomas de um problema de relacionamento. As necessidades legítimas dos empregados não estão sendo satisfeitas. Imediatamente lembrei que eu optara por não ouvir o meu chefe, quando me disse que a campanha sindicalista na fábrica era um problema de administração. Simeão continuou: deixe-me dar mais um passo adiante. Se não estamos satisfazendo as necessidades dos donos, acionistas, a organização também estará em dificuldade séria. Os acionistas têm uma necessidade legítima de obter o retorno justo do seu investimento. E se não investirmos preenchendo essa necessidade, nosso relacionamento com os acionistas não estará bom. O pregador disse: isso mesmo, Simeão. E se os acionistas não estiverem felizes, a organização não se manterá por muito tempo. Descobri isso de um modo muito doloroso, há vários anos, quando eu era gerente geral de um grande resort no Arizona. Nós nos divertimos muito no trabalho, mas não estávamos muito atentos aos resultados e acabei sendo demitido. Simeão prosseguiu: o mesmo princípio de relacionamento vale para os vendedores e fornecedores, seja os de peça, serviço ou levantamento de recursos para operar nossas organizações. Um relacionamento saudável entre fornecedores e clientes é necessário para a saúde duradoura de nossa organização. Em suma, relacionamento saudável com os clientes, empregadores, donos, fornecedores assegura um negócio saudável. Os líderes eficientes compreendem esse princípio simples. O sargento não estava convencido, mas no final, Simeão: você sabe o que realmente vai fazer e manter felizes as tropas, os empregados, a quem o que seja? A resposta é sempre a mesma: mostre-me o dinheiro. Claro, o dinheiro é importante, Greg. Retenha o contra-cheque e logo você descobrirá o quanto ele é importante. Entretanto, a pesquisa feita em nosso país durante décadas sobre o que as pessoas mais esperam das suas organizações mostra sempre o dinheiro no quarto ou quinto lugar da lista. O tratamento digno, respeitoso, a capacidade de contribuir para o sucesso da organização, o sentimento de participação sempre aparecerá acima do dinheiro. Infelizmente, a maioria dos líderes optou por não acreditar nas pesquisas. O pregador que estava inquieto na cadeira finalmente disse: pense na instituição do casamento neste país. Aproximadamente a metade dessas parcerias que se poderia ser chamada de organizações fracassadas. Sabe qual é a principal razão que as pessoas alegam para esse fracasso? Dinheiro e problemas financeiros. Quantos de vocês acreditam nisso? E como dizer que as pessoas pobres não podem ter bons casamentos? Que absurdo! Tendo aconselhado casais durante anos, posso afirmar que o dinheiro que todos apontam quanto há problemas, por ser tangível e concreto, mas a raiz da separação está nos problemas de relacionamento. Boa observação, eu disse. Durante um recente movimento sindicalista em nossa fábrica, todos me diziam que a principal questão era o dinheiro, e eu me convenci disso. Mas o grande consultor especialista em sindicato, que contratamos para nos ajudar, me garantia que a questão não era dinheiro. Ele insistia que se tratava de um problema de relacionamento, mas eu não acreditava, talvez ele estivesse certo. A diretora perguntou: Simeão, eu concordo com você, quando diz que os relacionamentos são muito importantes para as organizações na vida real. Qual é, então, o ingrediente mais importante no relacionamento para ser bem-sucedido? Que bom que você perguntou, Teresa, Simeão respondeu prontamente. E a resposta é simples: é confiança. Sem confiança é difícil. Se não é impossível conservar um bom relacionamento, a confiança é a cola que gruda no relacionamento. Se vocês não tiverem certeza disso, pergunte-se quantos relacionamentos bons vocês têm com pessoas que vocês desconfiam. Vocês querem jantar com pessoas no final de semana? Sem níveis básicos de confiança, os casamentos se desfazem, as famílias se dissolvem, as organizações tombam, os países desmoronam. E a confiança vem do fato de uma pessoa ser confiável. Falaremos mais tarde sobre isso, ao correr da semana. Tenho certeza que discutimos muito mais daquela primeira aula, daquele primeiro domingo de outubro, mas esses são os principais pontos que eu me lembro. Tive tantos pensamentos e passei por tantas emoções e ao mesmo tempo me senti dificuldade de prestar atenção no fim do dia. Continuei pensando nas minhas responsabilidades como chefe, como pai, como marido, como treinador. Pensar nelas e na forma como eu exercia poder e liderança me deixou meio desaforado. E me sentia deprimido e totalmente exausto quando caí na cama naquela noite.